Bom, pessoal, hoje é 26 de novembro e eu até queria pedir desculpa para o pessoal que me segue, que o último vídeo que eu postei sobre Parreiral foi dia 12 de outubro e infelizmente não consegui gravar mais vídeos, até porque está um período de chuva muito intenso aqui no sul, todo mundo deve estar acompanhando. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teve um volume de chuva histórico nesse período de primavera, então causou muitos transtornos e a própria dificuldade de fazer alguma coisa, né? Agora deu uma trégua, como vocês podem ver, eu estou já fazendo o trabalho de manejo, né, da agricultura sintrópica, que é fazer a roçada, colocar biomassa no pé das plantas, etc. Então eu pensei em gravar um vídeo mostrando cada planta, como é que reagiu a esse período de chuva intensa. Só para vocês terem uma ideia, em 64 dias choveu 950 milímetros. Isso é o que chove em mais de 7 meses. E eu faço o acompanhamento pluviométrico aqui na propriedade desde 2021, junho de 2021. E o máximo que chegou em 24 horas de chuva foi 90 milímetros. No verão final, acho que final do ano passado, se não me engano. E semana passada, um pouquinho mais da semana passada, choveu num dia 133 milímetros e no outro 142 milímetros, ou seja, somando 275 milímetros em 48 horas. Então teve uma série de consequências em relação a isso, né? Bom, em relação a esses fenômenos climáticos, há muita discussão, né? Inclusive do aquecimento global, que muita gente ainda não acredita, né? Mas está tendo vários eventos extremos no mundo inteiro. Então a gente já começa a ver as consequências disso, né? Então eu vou gravar várias plantas para ver como é que reagiram em relação a esse excesso de chuva aqui no sistema centrópico. Porque vocês podem ver, o meu terreno é todo coberto. Então ele, apesar do excesso de chuva, não teve nenhum tipo de erosão, né? Muito pelo contrário, o terreno aqui é inclinado também. Então cai a chuva e infiltra na terra, né? O que é bom. Vai melhorando cada vez mais o solo, né? E claro que um ponto positivo que eu já posso adiantar é que o excesso de chuva, como o que sustenta meu sistema, eu já gravei vídeos sobre isso, é capim, ervas, gramíneas e leguminosas, com bastante umidade elas crescem muito, né? Ou seja, gera bastante biomassa, que é o que eu estou usando já no pé das plantas, né? Vocês podem ver aqui na frente, ó, eu já faço essa coroação com biomassa para ir alimentando a área de enraizamento das plantas, né? E como o Ernest fala, cada poda ou roçada que você faz e o crescimento das plantas vai estimular, através da fotossíntese, né, o crescimento das plantas estimula a alimentação do solo. Então nesse ponto essa umidade foi bastante positiva. Então eu vou gravar cada planta para a gente ver como é que elas reagiram. Bom, pessoal, no caso das oliveiras, todo mundo sabe que a oliveira ela dá muito bem no Oriente Médio e no Mediterrâneo, né? Até porque foi levado culturalmente pelos mouros lá na época da invasão da região sul da Europa, Espanha, Portugal, etc. Grécia e tudo. Então, teoricamente, oliveira não gosta de muita água. Na verdade, ele é um arbusto, né? Ele não é uma árvore. Então é interessante, porque o que aconteceu aqui? Julho teve um aumento de temperatura no período do inverno. E é quando a gente faz a poda. Eu fiz a poda e elas rebrotaram muito bem. E soltaram flor. Eu tenho 4 coroneiki, que é essa que está na minha frente, que é grega, de origem grega.
e tenho 16 arbequina, que é espanhola. Então as arbequinas, elas floriram muito bem. Isso foi inclusive antes de eu viajar no final de outubro. Isso me estimulou, inclusive ela floriu e estava já com uma azeitoninha bem pequenininha. Então isso me estimulou a comprar novas mudas. E eu comprei arbequina, comprei 10 arbequina e comprei 2 manzanilha, mas manzanilha é para conserva, né? E essa aqui eu quero para azeite. Então, me estimulou a comprar essas arbequinas. Eu plantei antes de viajar e voltei aqui para casa no dia 10 de novembro. Aí, para surpresa minha, todas as flores, ou seja, que já estavam com a azeitoninha das arbequinas, caíram. Num excesso de chuva, provavelmente provocou a queda. Ela não segurou. E aí, o que aconteceu? Essa Coronaic, deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver, ela segurou ainda alguma coisinha. Ó, tem uma azeitoninha, tá vendo aqui mais para baixo? Ela acabou segurando alguma coisa. E é interessante porque essas plantas, elas têm 2 anos e 4 meses de plantado. Então são plantas bem jovens. Aqui. Ali também. Então tem pessoas que vão produzir azeite que às vezes conta acima de 7 anos. Tem uns que colocam até 10 anos para produção. Então são plantas, se a gente somar um ano de muda, tem 2 anos e 5 meses de plantada, mais ou menos, mais um ano de muda, dá mais ou menos 3 anos e 5 meses. Então são plantas jovens. Então foi interessante porque deu uma florada, tinha expectativa de segurar, e as arbequinas principalmente, que floriram bastante, e que acabou segurando uma carguinha foi a Coronaic grega. Então, caso a Coronaic se mostre mais produtiva que as arbequinas, eu vou ter que começar depois a fazer enxerto. Você pega galho ou gemas de uma e passa para outra, né? Para começar a ter galhos produtivos. Mas isso é outra história. Vamos ver. Pode ser que o excesso de chuva realmente prejudicou, porque justamente no período de florada e o desenvolvimento do fruto, na azeitona não pode chover muito, né? Porque ela não está acostumada com isso. Agora, eu também fiquei pensando se essa questão do... Ó, eu coloco biomassa, faz mais de 2 anos, 2 anos e 3, 4 meses que eu não adubo, né? Só trabalho no sistema centrópico. Então pode ser que isso também ajudou a desenvolver as plantas mais rapidamente, né? Porque elas se adaptaram à microvida do solo, nas suas raízes, inclusive. Então, não sei, né? Pode ser. Vamos ver o ano que vem, porque já há uma tendência, uma expectativa que volte a laninha, já no inverno, e mude de novo o clima. Que a partir da primavera e não fique tão chuvoso, né? Então vamos ver como é que vai reagir o ano que vem. Vão estar com um ano a mais, ou seja, maiores, mais enraizados, vamos ver se... Mas já anima um pouquinho, né? Porque vai dar umas 10 azeitoninhas aí nesse pé, mas já anima um pouquinho que eu talvez seja capaz de produzir azeite aqui. Bom, esse é meu pé de pera. E quem não acompanha meus vídeos, e principalmente que eu falo de poda, pode estar estranhando esse formato do pé de pera. Mas a gente faz nesse sentido, porque se você deixar o pé de pera, ele cresce muito, depois fica até difícil de colher as peras. Então o que a gente faz? A gente deixa 2 galhos e deixa em sistema de V. E daí ele vai soltar a brotação, e vai soltar os esporões e as flores. Então, como vocês podem ver, esse pé é o primeiro ano que vai dar pera.
A maioria dessas frutíferas aqui eu plantei em julho de 2020. Eu comprei o terreno dia 6 de junho, depois antes mesmo de construir a casa e tudo, eu junto com meu filho fomos plantando aqui as mudas. Então vocês podem ver que está carregadinho de pera e também com flor ainda, ó. Com florzinha nova, então pode ser que dê mais pera. E eu tenho outro pé ali. Aquele ele tá bem viçoso e ele é do mesmo lote, né, do mesmo fornecedor. Eu plantei junto. Ele tá bem viçoso, soltou flor, mas não segurou uma fruta. Então não sei dizer o motivo, né? Pode ser alguma questão genética. Então, no caso da pera, então o que a gente pode dizer é que, no caso desse pé aqui, o excesso de chuva não prejudicou. Aquele outro pode ser que sim, então a gente não tem elementos para dizer, né? Mas então pera, a gente vai conseguir comer alguma coisa esse ano. Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo.